Ei, gente! Tudo bom com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para a nossa atividade de língua portuguesa da semana 2. Eu destaquei do meu pet as folhas que correspondem à parte de língua portuguesa da semana 2. Nós temos aqui primeiro, semana 2, aquela parte destinada ao professor. Logo depois, nós temos aquela parte que já começa de orientações aos pais e responsáveis. Logo depois, mais uma folha de orientações aos pais ou responsáveis. E então, na página 8, nós começamos as nossas atividades de língua portuguesa. E hoje, o nosso pet trouxe para nós um conto clássico. Um conto de fadas que tem o nome de Cinderela. Você já ouviu essa história da Cinderela? É uma história linda, mas é um conto de fadas. Você acredita em fadas? Então, nós vamos ler juntos a história. Você pode pegar o seu dedinho indicador, colocar bem ali no título e ir acompanhando, porque eu vou fazer a leitura em voz alta, tá certo? Então, eu vou apoiar a minha folha aqui e vou começar a ler. Vamos lá. Cinderela. Era uma vez uma doce e linda jovem. Seu nome era Cinderela. Ela morava com sua malvada madrasta e as filhas. Cinderela era tratada como uma empregada e passava os dias limpando, arrumando e fazendo todos os caprichos delas. Apesar da crueldade da madrasta e filhas, Cinderela sempre se lembrava das palavras da sua mãe. Tenha coragem e seja gentil. Um dia, chegou um convite para o baile real. O príncipe estava procurando uma noiva para se casar e todas as pessoas do reino foram convidadas. A madrasta ordenou que fossem costuradas roupas novas para ela mesma e suas filhas. Imediatamente, Cinderela trabalhou dia e noite para que os vestidos ficassem prontos a tempo. No dia do baile, enquanto elas se arrumavam para sair, Cinderela desceu as escadas usando um vestido que ela fez para si mesma. A madrasta e as filhas ficaram com tanta raiva de ver Cinderela tão linda que rasgaram todo o vestido dela e foram embora. Abandonada, Cinderela começou a chorar, quando de repente a sua fada madrinha apareceu. Não chore, minha criança. Você deve ir ao baile, disse ela. Mas eu não tenho vestido para usar, disse Cinderela chorosa. Então a fada madrinha balançou sua varinha de condão e de uma só vez os trapos de Cinderela se transformaram em um novo e lindo vestido de baile. Depois, a fada madrinha avistou 6 ratinhos brincando junto a uma abóbora. Ela tocou neles com sua varinha de condão e a abóbora virou uma linda carruagem e os ratinhos viraram 4 cavalos e 2 cocheiros. Quando tudo estava pronto, Cinderela acenou dando tchau para sua fada madrinha, que lhe disse: a mágica só vai durar até a meia-noite. Você deve voltar para casa antes disso. Quando Cinderela entrou no salão do baile, os convidados ficaram impressionados com sua beleza. A madrasta e filhas nem a reconheceram. O príncipe chamou Cinderela para dançar e ela ficou muito feliz. Eles dançaram a noite toda.
até que Cinderela percebeu que o relógio já estava dando quase meia-noite. Ela se lembrou do que a fada madrinha havia falado e disse ao príncipe: "Eu tenho que ir", enquanto corria para fora do salão. Ela desceu as escadas do palácio correndo e um dos seus sapatos de cristal caiu, mas Cinderela não voltou para buscar. Ela conseguiu entrar em casa exatamente quando o ponteiro do relógio chegou ao 12. A carruagem voltou a ser uma abóbora. Os cavalos e cocheiros voltaram a ser ratinhos e ela voltou a usar seus trapos. Logo depois, a madrasta e as filhas chegaram e só falavam sobre a tal linda jovem que dançou a noite inteira com o príncipe. Desde que viu Cinderela pela primeira vez, o príncipe se apaixonou por ela. Mas ele não sabia sequer seu nome. Então ele pegou o sapato de cristal lá nas escadas do palácio e declarou: "Eu vou me casar com a mulher que colocar este sapato e ele se encaixar bem em seu pé." O príncipe e sua comitiva levaram o sapato de cristal para todas as casas do reino, mas nenhum pé de mulher alguma se encaixou no sapatinho. As filhas da madrasta bem que tentaram fazer com que seus pezões se encaixassem no sapatinho delicado. Encolheram e torceram os pés. Mas nada. Um membro da comitiva ficou com medo de que o sapato pudesse quebrar. A madrasta não queria que Cinderela experimentasse o sapato. Mas o príncipe disse: "Espere, deixe a moça tentar." O sapatinho se encaixou perfeitamente no pé de Cinderela e o príncipe percebeu que ela realmente era a mesma linda jovem que dançou com ele no baile. Linda história, né? Então, agora nós vamos voltar no início do texto, lá onde nós começamos a leitura. Encontramos o título, ó, Cinderela. E logo acima do título, nós temos aqui, atividade 1. E aqui nós temos o enunciado da questão. O enunciado nos diz aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós precisamos fazer, é o que pede a gente para fazer na atividade. Então tem bem escrito assim: leia o texto com a ajuda de um adulto e grife as expressões que indicam tempo no conto. Então, eu vou te convidar a pedir àquele adulto que está te auxiliando nas suas atividades a ficar pertinho de você, ler para você, ler com você outra vez o texto, e a cada parágrafo lido, você vai dar uma paradinha, você vai pegar o seu lápis e você vai grifar. O que é grifar? É passar um traço embaixo das expressões que indicam tempo nesse conto. Quais são as expressões que indicam tempo? É como se a gente dissesse assim: era uma vez. Isso é uma expressão que indica tempo. Por que é uma expressão que indica tempo? Porque a gente para e pensa que era uma vez, aconteceu num tempo que a gente não sabe quando, mas nos dá a ideia de que aconteceu há muito tempo atrás. Quando a gente lê assim, um dia, a gente não sabe quando também, qual foi o dia, mas nos dá uma ideia de que era num tempo que nós não sabemos quando é. Quando a gente diz assim também, quando no dia do baile, também a gente não sabe que dia era esse, mas a gente sabe que era o dia do baile, que quando tem um acontecimento, a gente fica aí esperando, não é? O nosso aniversário, a gente fica esperando o dia das crianças, fica esperando o Natal.
é a mesma coisa. Indica o tempo do baile, o tempo do Dia das Crianças, o tempo do Natal, o tempo do aniversário. Também nós temos aqui no texto uma expressão que disse assim: quando o ponteiro do relógio chegou ao 12, também é uma expressão que indica tempo. E tem tantas outras, mas eu vou deixar você encontrar junto aí com o adulto que te auxilia. Lá no finalzinho do texto, nós passamos a primeira folha do texto, depois a outra. No finalzinho do texto, nós temos a atividade 2, logo depois. E ela diz assim: no conto Cinderela, as palavras ratinhos e sapatinhos estão no diminutivo, representando que estes nomes têm tamanho pequeno. Então, diminutivo é quando a gente diminui alguma coisa do seu tamanho normal para algo que é menor, é diminuído. Olha o exemplo, ratinhos. O que é a palavra, o substantivo que representa o tamanho normal? É a palavra rato. Mas quando é um rato diminuído, quando é um rato menor, a gente diz ratinho. Sapatinho é o nosso outro exemplo. Do tamanho normal, a gente diz sapato. Mas quando é um sapato menorzinho, diminuído, quer dizer, no diminutivo, a gente utiliza a palavra sapatinho. Então, nós temos aqui várias outras palavras. E o nosso enunciado continua dizendo assim: continue escrevendo as palavras no diminutivo. Então, nós temos a palavra filhas, que se a gente diminuir o tamanho das filhas, vai ficar o quê? Filhinhas. Você vai escrever aqui na frente. Nós temos a palavra mãe, que está no tamanho normal. Se a gente diminuir o tamanho desta mãe, ou então indicando um carinho, vai virar o quê? Mãezinha. Você vai escrever aqui na frente. E nós temos aqui vários outros substantivos para você fazer a mesma coisa. Diminui e escreve na frente o que é. Tá certo? Então tá, até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração.